Olá, bem-vindos à apresentação sobre técnicas de caracterização de compostos de coordenação, da disciplina de Química Inorgânica 2. Este grupo é composto por Carolina Saraiva dos Santos e Sandra Cristina da Silva. Dentre as técnicas de caracterização dos compostos de coordenação, vamos falar sobre a condutividade. A condutividade elétrica de um material iônico depende de dois fatores, que são a concentração do soluto e as cargas das espécies que se formam em solução. As cargas nas espécies formadas quando o complexo é dissolvido podem ser deduzidas através da comparação da condutividade molar da solução com a condutividade molar de materiais iônicos conhecidos, como o que é exemplificado na tabela 7.3, retirada do livro Química Inorgânica Não Tão Concisa, de J. D. Lee. Na tabela, podemos observar que os compostos que possuem a mesma quantidade de cargas apresentam condutividades molares próximas e comparáveis. O ponto de fusão, que é a temperatura em que uma determinada substância muda do estado sólido para o estado líquido em uma pressão específica, pode ser utilizado na caracterização de compostos de coordenação, sendo uma ferramenta útil na determinação de quantidade de cargas e íons presentes em um complexo. O ponto de fusão de um líquido diminui quando uma substância é diluída nele. A crioscopia é uma propriedade coligativa que estuda o abaixamento do ponto de congelamento de um solvente pela adição de um soluto não volátil. E as medidas crioscópicas dependem da quantidade de partículas e podem ser usadas para verificar se uma substância sofre dissociação e qual a quantidade de íons formados a partir dessa dissociação. O número de partículas formadas a partir de uma molécula do complexo determina a magnitude do abaixamento do ponto de fusão, ou seja, a crioscopia. Como observado na tabela 7.5, retirada do livro Química Inorgânica Não Tão Concisa, o número de partículas formado a partir da dissociação do complexo pode ser diferente do número total de cargas determinadas a partir da condutividade, e esse conjunto de informações pode ser utilizado para se determinar a estrutura do íon complexo. Outra técnica de caracterização dos compostos de coordenação são os momentos dipolares destes compostos. Para compostos não iônicos, pode ser utilizado o momento dipolar na caracterização dos compostos de coordenação, como no caso da diamin-cloroplatina 2, que apresenta as formas cis e trans. Os momentos dipolares das ligações metal-ligante se cancelam no isômero trans, mas no isômero cis, o momento magnético é diferente de zero, o que possibilita a caracterização dos isômeros. É possível utilizar diversos métodos e técnicas instrumentais para caracterizar os compostos de coordenação. Caracterizar um composto de coordenação é muito importante, porque além de identificar os constituintes, é possível obter informações sobre a composição e estrutura do composto. Espectros eletrônicos na região do ultravioleta e visível. Uma das técnicas utilizadas para identificar e caracterizar compostos inorgânicos e orgânicos é a espectrofotometria de absorção na região ultravioleta e visível. Nessa técnica é medida a absorbância ou a transmitância da amostra. Esses parâmetros eles estão relacionados com a absorção de energia eletromagnética do composto e são descritos pela lei de Lambert-Beer, que diz que a absorbância é igual à absortividade molar vezes o caminho óptico vezes a concentração da amostra. Conforme o espectro eletromagnético, a região visível corresponde à faixa de 400 a 780 nanômetros e a região ultravioleta corresponde à faixa de 200 a 400 nanômetros. Uma das principais características dos complexos dos metais de transição é o fato de normalmente esses compostos serem coloridos. Isso acontece porque esses compostos inorgânicos possuem bandas de absorção na região do visível em pelo menos em um dos seus estados de oxidação. A absorção geralmente envolve transições entre os orbitais d. Portanto, a região de absorção depende do metal envolvido, do número de grupos coordenados, que são os estados de oxidação,
da natureza dos ligantes, da repulsão desses elétrons, assim como o desdobramento dos orbitais d e da geometria dos grupos coordenados. O ferro cianeto-férrico é um composto de coordenação popularmente conhecido como azul da Prússia. Esse complexo apresenta íons metálicos em sua composição com diferentes estados de oxidação, que são ferro 2+, e ferro 3+. Isso faz o composto ter, além das transições características das suas unidades, ter transições de intervalência, que são decorrentes desses íons metálicos com diferentes estados de oxidação. Muitas das propriedades do azul da Prússia são explicadas por meio da sua estrutura cristalina. Por exemplo, a extrema insolubilidade desse composto é atribuída ao fato do complexo ter a sequência de ligação ferro 2+, cianeto e ferro 3+. A cor desse complexo é decorrente da excitação de um elétron, ferro 2+, para ferro 3+, passando pela ponte cianeto. Conforme podemos ver na figura apresentada, o espectro UV-Vis tem a absorbância em função do número de onda. Analisando o espectro do azul da Prússia, é possível observar duas bandas de absorção de intervalência, uma por volta de 3.000 centímetros a -1 e uma outra em 25.000 centímetros a -1. A difração de raio-x é uma técnica usada para obter características importantes sobre a estrutura de um composto, e os raios-x são produzidos quando qualquer partícula carregada com suficiente energia é rapidamente desacelerada. Geralmente, elétrons são utilizados para este propósito. A cristalografia de raio-x é uma técnica que consiste em fazer passar um feixe de raio-x através de um cristal da substância sujeita ao estudo. O feixe se difunde em várias direções devido à simetria do agrupamento de átomos e por difração dá origem ao padrão de intensidades que pode ser interpretado segundo a distribuição de átomos no cristal, extraindo assim numerosas informações sobre a estrutura atômica e molecular. Uma das aplicações da técnica é a obtenção de mapas de contorno das densidades eletrônicas de moléculas, como é apresentado nas figuras acima, onde à esquerda é apresentada a fórmula estrutural do naftaleno e à direita é apresentado o mapa de suas densidades eletrônicas, o que indica as distâncias entre núcleos e os ângulos entre ligações e, consequentemente, possibilita o entendimento das estruturas moleculares. Cada composto cristalino apresenta ângulos de difração de raio-x característico, que, como uma impressão digital, pode ser utilizado para identificar uma substância. Infravermelho. Os átomos presentes nas moléculas estão em constante movimento e apresentam graus de liberdade que correspondem a modos vibracionais de deformação, estiramento ou rotação. A espectroscopia no infravermelho é baseada nas vibrações moleculares e mede os diferentes tipos de vibrações que ocorrem nas ligações entre átomos de acordo com a energia absorvida. O infravermelho é uma região que fica abaixo do visível, numa faixa de 4.000 a 400 centímetros a -1 e corresponde a 25.000 a 2.500 nanômetros. Nessa faixa de comprimento de onda, a radiação não tem energia suficiente para provocar excitação eletrônica na maioria das moléculas. Entretanto, pode causar excitações vibracionais. A tabela apresentada mostra faixas de absorção de alguns grupos funcionais utilizados na caracterização de compostos orgânicos. Entretanto, a espectroscopia infravermelho ela também é muito útil quando se trata de análise de compostos inorgânicos, como os complexos metálicos. Então, essas faixas de absorção do infravermelho também são utilizados em compostos inorgânicos. Aqui temos um esquema de síntese dos complexos de cobre 1 com os ligantes fosfina e fenantrolina. Aqui temos o espectro de infravermelho do complexo formado na síntese apresentada anteriormente. O número de onda destacado corresponde às bandas de absorção das ligações que formam o complexo.
É possível analisar que as bandas na região de 1768 a 1435 cm-1 correspondem às vibrações das ligações C+C e C+N. Espectrometria de massas. A espectrometria de massas não envolve interação da luz, entretanto é uma ferramenta importante para identificar ou caracterizar compostos desconhecidos. O princípio básico da técnica é gerar íons inorgânicos ou orgânicos, separar esses íons pela sua razão massa-carga e detectá-los quantitativamente e qualitativamente. O espectro de massas consiste em um gráfico bidimensional cujas coordenadas representam a razão massa-carga na abscissa e na ordenada o número de íons detectados, representado em porcentagem relativa ao íon mais intenso do espectro. Por meio da leitura correta dos íons fragmentos do espectro de massa, é possível deduzir a molécula em estudo. As massas são colocadas num gráfico ou em tabela de acordo com a sua abundância relativa, como é demonstrado na imagem. Como observado pela imagem, cada elemento apresenta um espectro específico. A técnica da espectrometria de massas pode ser aplicada em diversas áreas da ciência. Historicamente, a descoberta da estrutura da matéria, tais como a existência dos elétrons e dos isótopos da maioria dos elementos químicos da tabela periódica, foi possível em consequência à sua aplicação na ciência física e química. Nesse espectro, após a amostra sofrer ionização, o complexo forma íons e fragmentos, que podem ser íons positivos, negativos ou radicais. Esses fragmentos são resultado de alguns componentes do complexo. O pico 251 se refere ao íon, os picos 193 e 195 são fragmentos.